Você sabia que séculos antes de o Império Romano existir, um homem chamado Daniel já havia descrito sua ascensão e até sua queda? E mais, ele viu símbolos, criaturas e reinos que ainda hoje estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O mais curioso, ele viu tudo isso enquanto dormia. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que são as 4 bestas, o que elas representam, por que a última delas é tão diferente e o que Deus revelou a Daniel sobre o futuro da humanidade e do próprio povo de Deus. Antes de entrar nos detalhes dessa profecia profunda, já aproveita aí, deixa seu like se você valoriza conteúdo bíblico explicado com clareza. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente mergulha na palavra de forma acessível, mas profunda. Agora sim, vamos juntos para uma das visões mais enigmáticas e mais importantes de toda a Bíblia. A visão começa no capítulo 7 do livro de Daniel. Daniel está em sua cama, mas em espírito, ele é transportado para uma cena simbólica. Um mar agitado, ventos fortes soprando de todos os lados, e 4 criaturas emergindo das águas. Essas criaturas, ou bestas, não são monstros aleatórios. Elas representam 4 impérios mundiais que se levantariam na história humana, um após o outro, influenciando diretamente o povo de Deus. A primeira besta, um leão com asas de águia. Daniel 7:4. A primeira era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que as suas asas foram arrancadas e foi levantada da terra e posta em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Esse animal representa o Império Babilônico, o mesmo império que levou Daniel cativo. O leão é um símbolo de poder e soberania. As asas de águia representam velocidade e alcance. O fato de as asas serem arrancadas mostra a queda do orgulho de Nabucodonosor, algo que aconteceu em Daniel capítulo 4, quando ele foi humilhado por Deus e restaurado depois com um coração mais humano. A segunda besta, um urso com 3 costelas na boca, Daniel 7:5. E eis outra segunda besta, semelhante a um urso, a qual se levantou de um dos lados e tinha 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Esse é o símbolo do Império Medo-Persa. O fato de o urso se levantar mais de um lado indica que um dos povos, os persas, seriam mais dominantes que os medos. As 3 costelas representam 3 grandes conquistas históricas do Império: Lídia, Babilônia e Egito. Devorar carne simboliza o domínio implacável que esse império exerceu. A terceira besta, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, Daniel 7:6. Depois disso, continuei olhando e vi outra besta semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. E tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Essa besta representa o Império Grego, sob Alexandre o Grande. O leopardo simboliza a rapidez e as asas reforçam isso. Alexandre conquistou o mundo conhecido em poucos anos. As 4 cabeças apontam para o que aconteceu após sua morte. O império foi dividido entre seus 4 generais. A quarta besta, terrível, forte, com dentes de ferro e 10 chifres, Daniel 7:7-8. Depois disso, vi nas visões da noite, e eis a quarta besta, terrível e espantosa, e muito forte, a qual tinha dentes grandes de ferro. Devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todas as bestas que apareceram antes dela, e tinha 10 chifres. Essa é a representação do Império Romano, cruel, poderoso e diferente de todos os anteriores. Os 10 chifres representam 10 reinos ou divisões do Império, que surgiriam após sua fragmentação. Entre esses chifres surge um chifre pequeno,
uma figura que fala com arrogância e desafia o próprio céu. O chifre pequeno, poder religioso e perseguidor. Daniel 7, 8, 25. E eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, e proferia grandes coisas contra o Altíssimo, e desgastava os santos do Altíssimo, e cuidava em mudar os tempos e a lei. Esse chifre pequeno é interpretado por muitos estudiosos como um sistema religioso político, que após o Império Romano assumiria a autoridade espiritual e perseguição, falando coisas contra Deus e distorcendo a verdade. O ancião de dias e o julgamento, Daniel 7, 9 e 10. Assentos foram colocados, e um ancião de dias se assentou. Seu trono era de chamas de fogo. Milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Os livros foram abertos. Aqui começa uma cena de julgamento celestial. Deus assume o trono. Livros são abertos. O chifre pequeno é julgado. A soberania dos homens acaba, e o reino de Deus começa. O Filho do Homem recebe o reino, Daniel 7, 13 e 14. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino. O seu domínio é eterno, que não passará. Essa figura é Jesus. Ele recebe o reino eterno, que nunca será destruído e que será entregue aos santos do Altíssimo. Daniel 8. A visão do carneiro e do bode em. Daniel 8, a linguagem muda. As bestas não vêm do mar, mas de animais do templo, indicando que o foco aqui é espiritual, religioso. O carneiro com 2 chifres representa o Império Medo-Persa, Daniel 8, 20. O bode com um grande chifre representa a Grécia, e o grande chifre é Alexandre, Daniel 8, 21. Quando esse chifre se quebra, 4 outros surgem. Os generais que dividiram o império, e de um deles surge um pequeno chifre que ataca o povo santo, o santuário e a verdade. Esse chifre é uma repetição do símbolo anterior. Um poder que profana, engana e persegue. Danos de 300 tardes e manhãs. O tempo da purificação, Daniel 8,14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse é um dos períodos proféticos mais importantes da Bíblia e também mais debatidos. É uma profecia de tempo que aponta para uma restauração futura. Deus deixaria o erro correr por um tempo, mas a verdade seria restaurada. Conclusão: as visões de Daniel não são apenas figuras simbólicas. São um retrato da história humana sob a perspectiva divina. Reinos se levantam, líderes se exaltam, mas no fim, o reino é de Deus. E Ele o entrega aos que permanecem firmes. Comenta aqui, qual dessas visões mais te impactou? Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, onde a gente vai mergulhar nas profecias do tempo do fim.